Your Brain on Porn. Sexo na Cabeça. Gary Wilson. Em um mundo onde o vício é um grande negócio, a busca por entender como o nosso cérebro funciona é uma tentativa de permanecer equilibrado. Em Your Brain on Porn, Gary Wilson fornece uma introdução ao fenômeno do vício em pornografia na internet, que se baseia em relatos e em descobertas da neurociência cognitiva, revelando as principais preocupações, dúvidas e desafios de quem enfrenta esse obstáculo. A grande problemática da pornografia. Quando a internet se tornou amplamente disponível, um número crescente de pessoas começou a se preocupar com o fato de que o uso de pornografia estaria ficando sem controle. Longe de preparar as pessoas para o relacionamento, a visualização de um fluxo interminável de vídeos pornográficos levou a sintomas inesperados. Pela primeira vez na história, a disfunção erétil se tornou um problema significativo entre os homens jovens. Isso levou a um dos maiores experimentos informais da história da ciência. Dezenas de milhares de pessoas tentaram se abster de material sexualmente estimulante em um movimento chamado reboot, ou reinicialização, e isso resultou em mudanças surpreendentes, desde a concentração aprimorada e humor elevado até uma maior capacidade de intimidade na vida real. Essa é uma das confirmações de que a pornografia na internet pode ser seriamente viciante e prejudicial. Atualmente existem muitas preocupações que cercam a realidade da indústria pornográfica. Uma delas é que as novas gerações se tornem viciadas no uso de pornografia cada vez mais cedo, com 13, 12, 11 anos de idade. O momento em que o cérebro está em formação, que pode modificar gravemente a forma como essas pessoas interagem e se relacionam. Outra problemática é a de que a indústria pornográfica está intimamente ligada a outros problemas sociais, como o tráfico humano, por exemplo. Mas, embora ainda existam muitos meios que alimentem essa indústria, cada vez mais as pessoas comprovam os males psicológicos e até físicos que a pornografia causa, o que já é um grande passo para uma mudança definitiva. A pornografia atua no cérebro exatamente como a cocaína ou qualquer outra droga. A maioria dos usuários de pornografia online a considera uma solução, seja ao tédio, à frustração sexual, à solidão ou ao estresse. No entanto, há cerca de 10 anos, alguns usuários de pornografia começaram a conectar vários problemas a esse vício. A maioria não conseguia ou não queria acreditar que a pornografia era a culpada pelos seus problemas. Até que, durante uma pesquisa onde o consumo de pornografia era completamente interrompido, seus sintomas diminuíram. Ainda assim, muitos ainda estavam céticos e acabaram por voltar a consumir pornografia, apenas para ver seus problemas gradualmente retornarem. Isso acontece porque o vício em pornografia age sobre o cérebro da mesma maneira que um vício qualquer, como em drogas, por exemplo. O cérebro libera descargas de dopamina quando a pessoa acessa pornografia. O pico de dopamina é alto, mas logo em seguida decai. Com o passar do tempo, o cérebro cria caminhos para você encontrar o prazer. E por conta disso, conforme o consumo de pornografia se torna frequente, ele se condiciona a buscá-la cada vez mais. Um usuário de pornografia se acostuma a criar gatilhos para querer consumir essas mídias da mesma forma que um alcoólatra, que tem vontade de beber ao passar perto de um bar, sentindo o cheiro de álcool ou ouvindo copos de vidro se chocando. O problema é que a dopamina também está associada à novidade. Na primeira vez que você acessa pornografia, o pico de prazer é muito alto. Esse pico nunca será atingido novamente. A cada novo acesso, essa ação se torna mais banal. Os picos são cada vez menores. E para piorar, o pico negativo é cada vez maior. O cérebro se acostuma à exposição de níveis anormais de dopamina e passa a sentir a necessidade de quantidades maiores para se alegrar. O que é cada vez mais difícil porque a pornografia parou de ser novidade. E isso leva a duas consequências horríveis. A necessidade de buscar pornografia extrema. Se antes uma pessoa despida era uma novidade excitante, agora orgias passam a ser necessárias, porque o cérebro já banalizou, e assim por diante. O usuário termina se sujeitando a coisas que antes consideraria repugnantes.
a perda do prazer natural pela vida. Como o cérebro se acostuma a grandes descargas de dopamina, o que antes gerava prazer passa a se tornar indiferente. Uma nuvem de melancolia, tédio e indiferença atinge o usuário. A pessoa perde a capacidade de se alegrar com um programa entre amigos, um bom filme, um passeio ou qualquer outra atividade que já considerou prazerosa. Para alguns, parar o consumo de pornografia pode provocar sintomas de abstinência inesperados e angustiantes. Por isso, é muito importante que quem passe por esse processo perceba que esses sintomas estão relacionados à recuperação de um problema, e não à ideia de que a pornografia é um caminho para o alívio deste. Problemas vinculados ao vício em pornografia. Anos de uso de pornografia podem causar uma variedade de sintomas sexuais que, quando examinados, estão em um espectro. Muitos desses problemas são sintomas de um consumo maléfico, mas isso pode ser contornado. Alguns dos problemas mais comuns são: 1. Inabilidade de chegar ao orgasmo durante o sexo. Muitas vezes, os usuários de pornografia relatam que a ejaculação atrasada ou a incapacidade de orgasmo, anorgasmia, é um precursor da disfunção erétil total. Qualquer uma das seguintes opções pode preceder ou acompanhar a ejaculação retardada e a disfunção erétil. Os gêneros anteriores de pornografia não são mais emocionantes. Fetiches não característicos se desenvolvem. O uso de pornografia é mais emocionante do que um parceiro. A sensibilidade do pênis diminui. A excitação sexual com parceiros sexuais diminui. As ereções desaparecem ao tentar a penetração ou logo em seguida. Sexo penetrante não é estimulante. A fantasia pornô é necessária para manter a ereção ou o interesse do parceiro. Um estudo realizado em 2015 com pacientes de clínicas sexuais constatou que 71% dos homens que se masturbaram com pornografia mais de 7 horas por semana relataram problemas de disfunção sexual, com 33% relatando atraso na ejaculação. 2. Perda de atração em parceiros reais. O Japão vem revelando uma tendência marcante. Mais de 36% dos homens de 16 a 19 anos não têm interesse em sexo. Taxa que dobrou quando comparada com pesquisas anteriores. Os jovens japoneses estão ficando indiferentes ou até avessos ao sexo, e eles não estão sozinhos. Na França, uma pesquisa descobriu que 20% dos franceses de 18 a 24 anos não tinham interesse em sexo. Nos Estados Unidos, a porcentagem de estudantes do ensino médio que atualmente são sexualmente ativos diminuiu de 38% para 30%. Os pesquisadores sugeriram acesso fácil à pornografia e mais tempo gasto interagindo na tela do computador como possíveis causas para essa tendência. Jovens que veem muita pornografia têm maior probabilidade de depender dela para se tornarem e permanecerem excitados e mais propensos a usá-la durante atividades sexuais em parceria. Além disso, eles desfrutam menos de sexo do que aqueles que usam menos pornografia. Níveis mais altos de uso de pornografia se correlacionam com a preferência por pornografia em detrimento de pessoas por excitação sexual. 3. Efeitos no relacionamento. Excesso de estímulo pode interferir na paixão. Pesquisas em humanos sugerem que muito estímulo enfraquece os laços entre pares. De acordo com um estudo de 2007, a mera exposição a inúmeras imagens femininas sensuais faz com que um homem desvalorize sua parceira na vida real. Ele a avalia com uma nota mais baixa, não só pela atratividade, mas também pelo afeto e pela inteligência. Além disso, após o consumo de pornografia, indivíduos de ambos os sexos relatam menos satisfação com seu parceiro íntimo, incluindo o afeto, aparência, curiosidade sexual e desempenho do parceiro. Homens e mulheres atribuem maior importância ao sexo sem envolvimento emocional. Atualmente existem inúmeros estudos que vinculam o uso de pornografia na internet ou o uso problemático de pornografia a problemas sexuais, menor excitação a estímulos sexuais e redução da satisfação sexual e de relacionamento. De fato, nos homens, o maior consumo de pornografia está constantemente associado ao prazer reduzido da intimidade sexual com uma parceira. A importância das pesquisas sobre o efeito da pornografia e abstenção.
Embora ainda sejam poucas as pesquisas que estabelecem os efeitos da pornografia depois que seu uso é descontinuado definitivamente, todas as que já foram feitas relataram mudanças significativamente positivas. Em 2015, os pesquisadores correlacionaram o uso de pornografia com a capacidade reduzida de adiar a gratificação quando avaliaram usuários de pornografia antes e depois de um período de 30 dias. Em seguida, eles dividiram os participantes em dois grupos. Metade deveria abster-se de sua comida favorita. Metade deveria abster-se de pornografia. Os abstêmios de pornografia obtiveram melhores resultados em sua capacidade de adiar a gratificação. A descoberta sugere que a pornografia é uma recompensa sexual que contribui para atrasar o desconto de maneira diferente de outras recompensas naturais. Portanto, é importante tratar a pornografia como um estímulo único nos estudos de recompensa, impulsividade e dependência e aplicá-la de acordo com o tratamento individual e com o relacionamento. Outro estudo descobriu que quando os participantes tentaram se abster do uso de pornografia por 3 semanas, eles relataram níveis mais altos de comprometimento no relacionamento. Esses dois estudos demonstram que, mesmo naqueles que não são viciados, que apenas tentam se abster e o fazem por apenas 3 semanas, as mudanças são significativas. Uma revisão de 2016 da literatura relacionada a problemas sexuais induzidos por pornografia incluiu 3 relatórios clínicos de homens que desenvolveram disfunções sexuais induzidas por pornografia. 2 dos 3 homens curaram suas disfunções sexuais, eliminando o uso de pornografia. O terceiro homem não conseguiu eliminar o uso de pornografia. Os resultados sugerem que a abstenção aumenta a capacidade de adiar recompensas, torna as pessoas mais dispostas a correr riscos, torna as pessoas mais altruístas, torna as pessoas mais extrovertidas, mais conscientes e menos neuróticas. Tomados em conjunto com os milhares de relatórios de recuperação em fóruns online, esses estudos demonstram a importância de projetar pesquisas que isolem o uso variável de pornografia na internet para demonstrar os efeitos em usuários da vida real. O reboot e os efeitos positivos na autoestima. À medida que os usuários conseguem se abster de pornografia, seu desejo de se conectar com outras pessoas geralmente aumenta. Frequentemente, o mesmo acontece com a autoestima, a capacidade de olhar nos olhos, o senso de humor, o otimismo, a atratividade de parceiros em potencial e assim por diante. Mesmo aqueles que anteriormente sofriam de intensa ansiedade social, frequentemente exploram novos caminhos para o contato social. Sorrir e brincar com colegas de trabalho, namorar online, participar de grupos de meditação, ingressar em clubes, casas noturnas e assim por diante. Em alguns casos, leva meses, mas para outros a mudança é muito rápida. O vício em excitação, pornografia, videogame, é um fator importante no aumento do constrangimento e da ansiedade social entre os nativos digitais, porque o tempo excessivo na tela pode interferir no desenvolvimento de habilidades sociais normais. No entanto, isso não explica o aumento da confiança e da extroversão depois de sair, ou porque alguns caras melhoram tão rapidamente. O intenso estímulo dos filmes pornográficos de hoje sequestra e reconecta bens cerebrais que seriam dedicados a tornar os laços sociais gratificantes. Pessoas reais se tornam menos recompensadoras, pessoas falsas se tornam muito mais atraentes. A suposição das pesquisas atuais é que a remoção da pornografia reabre o espaço para recompensas naturais, como amigos e parceiros. Alguns passos para a recuperação do vício em pornografia. 1. Remova toda a pornografia. Exclua toda a pornografia dos seus dispositivos. Pode ser difícil, mas essa ação envia ao seu cérebro o sinal de que sua intenção de mudar é séria. Lembre-se de excluir os backups e o lixo. Livre-se também dos favoritos de sites pornográficos e do histórico do navegador. Um usuário afirmou ter pornografia de herança, da qual ele absolutamente não podia se separar. Ele o gravou em um disco, embrulhou, tratou o pacote como se contivesse a fórmula proprietária da Coca-Cola e o armazenou em local inconveniente. Uma vez que ele se recuperou, ele jogou fora. 2. Mude seus móveis de lugar. O ambiente associado ao uso pode ser um gatilho poderoso.
porque aciona caminhos sensibilizados. Os viciados em drogas são instruídos a evitar amigos, bairros e atividades associadas ao uso anterior. Você não pode evitar a si mesmo ou se mudar, mas pode fazer algumas alterações e, em seguida, tomar cuidado para não usar pornografia na nova configuração. Por exemplo, considere usar seus dispositivos online apenas em locais menos privados, que você não associa ao uso de pornografia. 3. Procure ajuda. Participe de um fórum, obtenha um parceiro de responsabilidade. O envolvimento em uma comunidade online onde outras pessoas estão experimentando desistir da pornografia pode inspirar você e servir como um lugar para reclamar, fornecer os bons sentimentos advindos de apoiar outras pessoas e gerar novas dicas para acelerar o progresso. Sites de apadrinhamento podem ajudar na missão de encontrar suporte. Essa é uma maneira de você e um de seus colegas se apoiarem mais profundamente, preservando o anonimato. A ajuda individual definitivamente beneficia algumas pessoas. A desvantagem dos parceiros de responsabilidade e da participação no fórum é que eles são atividades online. Como o uso problemático de pornografia na internet é baseado na rede, você precisa gastar menos tempo online, e não mais. Enquanto a maioria das pessoas concorda que um fórum ajudou durante a primeira fase de recuperação, eventualmente ele pode se tornar uma maneira de evitar a vida real. Nesse ponto, alguns consultam um fórum apenas quando precisam de incentivo. O vício tem um contexto social, assim como a recuperação. Terapia, grupos de apoio, assistência médica que entenda como a potente novidade sexual online de hoje pode alterar a capacidade de resposta sexual dos parceiros e que os vícios comportamentais são tão reais quanto qualquer outro, pode ser muito útil. Alguns facilitam grupos de apoio a pessoas que lutam para abandonar a pornografia. Também existem grupos de 12 etapas, online e offline. Se você está enfrentando problemas adicionais, como trauma na infância, abuso sexual ou problemas familiares, os quais naturalmente tornam um apego emocional desafiador, um bom conselheiro pode ser um bom investimento. 4. Gerencie o estresse, melhorando o exercício de autocontrole e autocuidado. De todas as técnicas que o Reboot ensina, o exercício parece ser o mais universalmente benéfico. É uma excelente distração dos impulsos, melhora a autoconfiança e o condicionamento físico e está até associado a uma melhor função erétil em homens com menos de 40 anos. Os cientistas supõem que exercícios podem ajudar a aliviar o vício, porque os períodos agudos de exercício aumentam as concentrações de dopamina, e o exercício regular leva a aumentos lineares na dopamina e em ajustes relacionados. Isso ajuda a neutralizar a sinalização de dopamina cronicamente baixa que assombra os viciados em recuperação antes que seus cérebros sejam reiniciados. O exercício é conhecido como um estressor benéfico, ou seja, enfatizar levemente o sistema faz com que ele responda com sentimentos aprimorados de bem-estar. Alguns reiniciadores relatam que os estressores benéficos redefinem a sensibilidade do cérebro ao prazer. Como começar o Reboot? Se você quer começar a prática do Reboot, o primeiro passo é definir um período de tempo determinado, levando em consideração a gravidade dos seus problemas relacionados à pornografia, de como o seu cérebro responde aos seus objetivos. Os períodos podem ser, por exemplo, de 60 ou 90 dias. Pense em uma reinicialização descobrindo quem você realmente é e o que estava relacionado à pornografia, sejam disfunções sexuais, ansiedade social, excitação violenta, depressão ou qualquer outra coisa. Depois de entender claramente como foi afetado pela pornografia, você pode se direcionar. Algumas pessoas acham que um intervalo temporário com toda a estimulação sexual dá ao cérebro um descanso muito necessário e acelera a recuperação, e por isso se privam de qualquer atividade sexual. Por outro lado, o toque afetuoso diário é sempre benéfico, com ou sem sexo. Se você sentir que o efeito está deixando você desequilibrado após o sexo, tente se relacionar com um parceiro sem o objetivo do orgasmo por um tempo. Assim você dá os benefícios da intimidade, enquanto ainda permite que o seu cérebro descanse da intensa estimulação sexual.
No entanto, se uma reinicialização estiver demorando muito, o sexo com um parceiro às vezes ajuda a retornar a libido ao normal. Você também não necessariamente precisa se privar de masturbação. Você pode tentar cortar pornografia, fantasias e substitutos pornográficos primeiro. Para algumas pessoas, isso é suficiente para permitir um retorno ao equilíbrio. Outros acham que a masturbação é um gatilho poderoso para ativar os caminhos da pornografia. Então, esses se saem melhor se descansarem um pouco. Insights. Se você suspeita que seu uso de pornografia possa afetá-lo de qualquer forma, faça um experimento simples. Desista por um tempo e veja o que você percebe por si mesmo. Pequenas mudanças podem ser um indicativo de uma realidade que precisa ser revista. Pare e preste atenção no que acontece ao seu redor. Parar de consumir conteúdos pornográficos é o equivalente a remover açúcar da sua dieta. É simplesmente a eliminação de uma forma de entretenimento que ninguém tinha até recentemente e sem a qual todos conseguiam viver tranquilamente. Neste livro, você aprendeu que sair da pornografia não é como se envolver em um procedimento médico não testado ou ingerir um produto farmacêutico arriscado. Pelo contrário, se você se propuser a fazer isso e sentir desconforto, poderá ficar seriamente tentado a pensar sobre o vício em pornografia. É mais fácil ser cético quando a abstenção da pornografia gera efeitos negativos, como ansiedade ou libido reduzida. Mas, para falar a verdade, esses sintomas e seu desejo de ver pornografia podem ser traços significativos sobre como você vive a vida e um alerta para tomar uma atitude. Encontrar uma racionalização para isso pode estar lhe dizendo algo importante sobre como você passou a usar os estímulos onipresentes da internet para gerenciar o seu humor.